Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Deus é bom, amém? E o diabo não presta. Glória a Deus! Como está a sua expectativa para hoje? Aleluia! Porque a palavra do Senhor vai ser ministrada, amém? E o Espírito Santo já nesse lugar. Aleluia! E quando a palavra do Senhor e o Espírito Santo se alinham, meu irmão, sobrenatural acontece, amém? Aleluia! Só você lembrar no começo de todas as coisas, quando o Senhor libera a sua palavra, o Espírito Santo que já pairava sobre as águas, encontra com a palavra aquilo que estava fora de ordem, passa a estar em ordem, aquilo que não existia passou a existir, amém? Aleluia, aleluia. Então coisas que estavam fora de ordem vão ser colocadas em ordem nessa noite, amém? Aleluia, aquilo que não existe vai passar a existir, amém? Aleluia, Deus é bom, eu creio que o Senhor vai nos instruir, hoje Jeová dos crentes, aleluia, amém? Nessa noite eu quero falar com você, eu quero compartilhar com você, conversar com você sobre a influência que existe sobre uma geração. Amém? Existe uma influência sobre uma geração, sobre as autoridades desse mundo, sobre pessoas que estão nesse mundo, e nós precisamos ficar atento para que essa influência que está no mundo não venha a nos influenciar. Amém? E nós vamos falar sobre essa influência que está no mundo, e o apóstolo Paulo nos alerta que no final do tempo, que é esse tempo no qual nós vivemos hoje, nós passaríamos por tempos difíceis, no quais essa influência vão estar mais afloradas no nosso meio, e nós não podemos deixar com que essa influência do mundo venha a nos influenciar. Amém, queridos? Aleluia! Então eu vou falar sobre isso, amém? Nessa noite, aleluia! Deus é bom, glória a Deus, aleluia! Estou rodeando para começar, mas vai começar, vai engrenar, amém? Aleluia! A unção já está aqui disponível para isso, amém? Ele colocou no meu coração, recebi essa palavra, e em nome de Jesus, você vai receber como eu recebi. Eu só quero dizer para você, se em algum momento eu parecer que eu estou te acusando, não esqueça que o primeiro que a receber fui eu, amém? Eu estou no mesmo pacote que você, amém? Aleluia, o primeiro a receber a palavra fui eu, e eu estou ministrando para você e já fui ministrado, tenha certeza disso. Eu já me julguei, amém? Bastante. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo, o irmão Reagan, no seu livro, A Igreja Triunfante, eu quero incentivar a você a adquirir esse livro, A Igreja Triunfante. Se você não tem esse livro, eu quero dizer para você que para mim esse livro é maravilhoso. Eu não vou falar que esse livro é maravilhoso porque o seu gosto difere do meu. Aquilo que é bom para mim pode ser, não ser bom para você, mas para mim é muito bom esse livro, A Igreja Triunfante. Então você que ainda não tem esse livro, corra ali, não estou fazendo propaganda, mas nós temos uma livraria aqui que esse livro está disponível lá, então tome posse dele e leia, que você vai ser muito edificado, amém? E o irmão Reagan, nesse livro, A Igreja Triunfante, ele fala sobre o reino duplo. O que é um reino duplo? Um reino duplo é quando um rei físico, ele domina, ele governa sobre a influência de um espírito
espírito, de um principado, de uma potestade. Então ele governa fisicamente, é um rei físico governando sobre uma região, mas tem uma influência de um espírito sobre a vida dele. Isso é um reino duplo, amém? E nós vemos isso, um exemplo disso, vou citar 2 exemplos para você. Nós vemos um exemplo lá em Ezequiel, no capítulo 28, quando Ezequiel levanta um lamento ao rei de Tiro, e aí ele diz que ele era o sinete, ou o modelo da perfeição, e que ele estava no jardim, estava no Éden, amém? E era coberto de pedras preciosas. Ele fala ônix e outras pedras preciosas, amém? Mas nós sabemos que no Éden o rei Tiro não estava. Quem estava no Éden? Deus, amém? Estava Adão e Eva e a serpente. Então, quando Ezequiel levanta um lamento ao rei de Tiro, ele não estava falando ao rei físico, mas ele estava se dirigindo ao principado e à potestade que o influenciava a governar. Amém? Isso é um reino duplo. E nós vemos também lá em Daniel, no capítulo 10, quando Daniel faz uma oração ao Senhor, pedindo uma revelação ao Senhor, e aí um mensageiro, um anjo vai até Daniel, mas esse anjo ele fica preso, ele fica retido, ele fica detido durante 21 dias pelo príncipe da Pérsia, até que um outro arcanjo, o Miguel, vem e prevalece contra o príncipe da Pérsia, e esse mensageiro chega a Daniel, e aí ele relata a Daniel: Daniel, eu não demorei em vir trazer o recado, amém? A sua oração, ela foi ouvida, mas no momento que você orou, eu vim, mas eu fui detido pelo príncipe da Pérsia, até Miguel vir prevalecer sobre ele, e eu cheguei até aqui para te dar a revelação e o entendimento da sua oração, amém? E a Bíblia nos faz sabedor, nos faz conhecedor, em Hebreus no capítulo 1, no versículo 14, que anjos são espírito ministradores que trabalham a favor daqueles que herdaram a salvação. Então a Bíblia diz que anjos são espíritos, amém? Então quando um mensageiro que foi um anjo, que foi trazer uma mensagem por Daniel, que é um espírito, ele foi detido pelo príncipe da Pérsia, ele não foi detido pelo príncipe físico, porque um príncipe físico não pode deter o que é um espírito. Então ele estava se referindo não ao príncipe físico, mas ao principado que o influenciava, amém? Então o reino duplo, ele foi detido pelo príncipe da Pérsia, não físico, mas o príncipe e principados que atuava sobre ele. Então nós podemos ver nessas 2 passagens que existe uma influência, amém? No qual manipula, no qual controla, no qual domina autoridades que não estão no Senhor. Amém? Mas isso não só fica no campo das autoridades, amém? Aqueles que pertencem a esse império, eles também estão influenciados, dominados, controlados e manipulados por um espírito que também atua sobre uma geração. Amém? E nós podemos ver isso lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 2, quando o apóstolo Paulo diz que outrora nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Amém? Então o apóstolo Paulo está dizendo que outrora, no passado, nós andávamos segundo o curso desse mundo. E essa palavra curso desse mundo, a palavra curso e mundo, ela poderia ser traduzida por mundo.
ou século, porque essa palavra curso significa aion, e a palavra mundo é cosmo, e aion ela pode ser traduzida, e você vai ver em outros lugares que ela é traduzida como século, como mundo, e também pode ser traduzida como curso. Amém? E esse aion significa um período específico de tempo, um período de tempo, mas ele também se refere a um espírito que atua sobre uma geração. Então o apóstolo Paulo estava dizendo que outrora nós andávamos segundo o espírito que atua nesse mundo, e essa palavra segundo é manipulado, dominado e controlado. Então ele diz que outrora nós andávamos manipulado, dominado e controlado pelo espírito que atua sobre uma geração. Manipulado, dominado e controlado pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, outrora nós andávamos manipulado, dominado pelo príncipe que atua sobre uma geração, mas ele diz que atua ainda esse espírito sobre os filhos da desobediência. Então existe ainda uma influência de um espírito que atua sobre uma geração, atuando sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que ainda não aceitaram ao Senhor Jesus como Senhor da sua vida. E quando ele diz que andávamos segundo o curso desse mundo e segundo o príncipe da potestade do ar, ele está se referindo ao próprio capeta, ao próprio diabo, ao próprio Satanás. Segundo o príncipe da potestade do ar, Jesus chama Satanás de príncipe desse mundo. Ele diz: lá vem o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim. Amém? Então ele é chamado por Jesus de príncipe desse mundo. Então, príncipe da potestade, essa palavra potestade é autoridade. Ela é traduzida em outros lugares como autoridade. Nós vemos lá em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus ele é tentado, ele é levado num alto monte e é demonstrado a ele todo o reino da terra. E Satanás diz que toda aquela autoridade, amém? Que é essa palavra que ele usou lá, príncipe da potestade, autoridade, lhe foi dado e ele dava a quem ele quisesse. Ou seja, ele tinha essa potestade, ele tinha essa autoridade sobre a terra, sobre os reinos da terra, porque ele foi dado pelo homem, porque o homem tinha sido dado essa autoridade, e agora se Jesus se prostrasse e o adorasse, essa autoridade seria dada a ele. E Satanás naquele momento ele não estava mentindo, apesar de ele ser um mentiroso, porque a Bíblia diz que Jesus ele foi tentado. Amém? Se ele foi tentado, tudo aquilo que Satanás lhe oferecia, lhe pertencia, porque se não lhe pertencesse, não seria uma tentação para Jesus. Amém? Então nós vemos Satanás, Jesus chamando de príncipe desse mundo, e ele falando que ele tem autoridade, que ele era uma potestade. Amém? Então nós andávamos segundo, manipulado, dominado e controlado pelo espírito que atua sobre uma geração. Nós éramos manipulado, controlado e dominado pelo próprio Satanás, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Amém? Então existe essa influência, essa manipulação, esse domínio, esse controle sobre todos aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor da sua vida. Todos aqueles que estão no império, que é a palavra autoridade, que é a palavra potestade. Amém? Nós fomos retirados do império das trevas e fomos colocados no reino do Filho do seu amor. Amém? Então essa influência não deveria chegar até nós. Amém? Essa influência está sobre os filhos da desobediência. Nós somos filhos da obediência. Amém? Então existe um espírito atuando sobre a autoridade e atuando, influenciando
pessoas, amém? Que são os filhos da desobediência. Mas o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, rogo-vos, amém? Rogo-vos, pois, irmãos, ele estava rogando para Cleo, essa palavra, ele está nos chamando para perto, e Cleo quer dizer um chamado, uma convocação para algo específico. Então o apóstolo Paulo está chamando para perto, amém? Para uma tarefa específica, nos chamando para uma tarefa específica. E aí ele termina o versículo 1 dizendo: rogo-vos, porém, irmãos, que ofereceis o seu corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Então o apóstolo Paulo estava rogando, estava nos chamando para perto, amém? E nos dando um chamado, uma tarefa especial, específica, entregarmos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto espiritual. E no versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este século. Amém? Não vos conformeis. Essa palavra conformar é moldar-se a um padrão. Amém? E essa palavra século é o aion, é o curso, é o mundo, é o século. Então o apóstolo Paulo está rogando, ele está nos chamando para próximo, amém? E nos dando um chamado, uma função, algo específico, para nós não nos amoldar ao padrão desse mundo. Amém? Então, mesmo eu, que fui retirado de um império de trevas, não sou filho da desobediência, eu não posso me amoldar ao padrão desse mundo, porque se eu me amoldar ao padrão desse mundo, mesmo eu, não sendo desse mundo, amém? Sendo um embaixador aqui na terra, porque a Bíblia chama eu e você de embaixador. O que é um embaixador? É o maior representante de um governo no governo de outro. Quem é o príncipe desse mundo? Quem é o Deus desse século? Satanás. Amém? Mas eu sou embaixador, ou seja, eu sou o maior representante celestial no império, no reino de trevas. O que vale para ele não vale para mim. O que vale no império de trevas não vale na minha embaixada. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele diz, ele nos roga, ele nos chama para perto e nos convoca para algo, a não se moldar ao padrão, não se conformar, não se moldar ao padrão desse mundo. Então isso significa que se ele está rogando, me chamando para perto, me instruindo, é possível eu não pertencer a um império de trevas, mas me moldar ao padrão desse mundo e ser influenciado pelo príncipe desse mundo e andar manipulado, dominado e controlado por ele. Amém, queridos do céu? Hoje eu vá. Amém? Aleluia. E já tem uma influência nesses últimos dias grande. E eu me julguei. E vou fazer você se julgar também. Amém, queridos? De repente você não vai sair daqui correndo. Mas você vai se julgar e você vai voltar para a direção certa. Para o caminho certo. Amém? Aleluia. Deus é bom e o diabo não presta. E eu quero que você abra a sua Bíblia. A gente vai ser rápido hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, no capítulo 3. Amém? 2 Timóteo, no capítulo 3. No versículo 1, ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos
difíceis. Amém? Então o apóstolo Paulo está dizendo que sabe, porém, isto, que nos últimos tempos virão tempos difíceis. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E quando o apóstolo Paulo, ele usa essa palavra que sabe, ele está querendo que a gente conheça e identifica com urgência. Esse é o significado dessa palavra sabe. Amém? Conheça, identifique com urgência. Amém? Saiba, porém, essa palavra porém é significado realmente. Amém? Ou seja, o que vai acontecer, queira você ou não, vai acontecer. Amém? Então ele está dizendo que para a gente, está trazendo a nós um alerta, para que a gente conheça, identifique rapidamente. Isso vai acontecer, queira a gente não, queira a gente queira. Vai acontecer. Amém? Isso vai acontecer. Amém? Então, conheça com uma certeza inquestionável. Conheça com uma certeza inquestionável. Amém? É isso que ele está dizendo. Saiba, porém, isto. Conheça com uma certeza inquestionável isto. Amém? Que nos últimos dias, o extremo do fim. Amém? Últimos dos últimos dias. E sabe qual tempo é esse? Hoje. Esse é o tempo que nós já estamos vivendo. Os últimos dias. O extremo do fim. Amém? Lá em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre eles, lá em Pentecoste, eles ficam cheios do Espírito Santo, ficam embriagados do Espírito, amém? E algumas pessoas que estavam ali vendo aquelas línguas repousarem sobre eles, e eles falarem outras línguas, e ter aquela atitude de estarem embriagados, eles diziam que eles estavam embriagados. Eles estão embriagados. Aquelas pessoas que estavam ali, estavam todos reunidos, pessoas de vários lugares, amém? E aí, Pedro diz, eles não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel, que no último dia derramarei do meu espírito sobre toda casa, sobre toda a carne. Amém? Então ele está dizendo que o que está acontecendo aqui foi o que o profeta Joel disse, que no últimos dias o Espírito do Senhor viria sobre toda a carne. Então, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos ali, sobre aquelas pessoas, a palavra diz que aquilo ali já era o último dia. Amém? Há quase 2000 anos atrás. E o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel disse, que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Amém? Ou seja, há quase 2000 anos atrás, já era os últimos dias. Então hoje, nós estamos nos últimos dos últimos dias. Nós estamos no extremo fim. Amém? E o apóstolo Paulo nos traz essa alerta para nós conhecermos com urgência e identificarmos. Amém? Que isso ia acontecer nos últimos dos últimos dias. E aí ele continua. Sobrevirão. Ou vai se levantar no nosso meio. Vamos ser cercados. Ou seja, vai levantar, nós vamos ser cercados. Amém? E aí ele diz de tempos difíceis. Amém? Essa palavra difíceis é danosos. Eu vou ler para você esse significado. Essa palavra difíceis é chalepos. Algo cheio de perigo, risco, algo
danoso. Então ele está dizendo que nos últimos dias teríamos tempos difíceis, ou algo danoso, cheios de perigo e risco. Amém? Então isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui. E essa palavra chalepos, nós vemos ela sendo encontrada em mais uma passagem. Lá na passagem de Mateus, no capítulo 8, quando ele fala do endemoniado de Gadareno. Amém? De Gadara. Amém? Ele diz que aqueles endemoniados que ficavam naquela região, ninguém passava por aquela rua, porque se passasse ali, era algo que poderia causar dano, seria algo danoso para você, porque eles vinham dos sepulcros, e eram violentos, e ninguém podia subjugá-lo, eles se libertavam de cadeias, amém? Então, dizem que eles eram furiosos, chaleptos, amém? Essa é a palavra danoso, risco. Então, aquele caminho, o caminho de Gadareno, era um caminho perigoso, era um caminho danoso. Então, era isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Vão chegar tempos danosos, tempos perigosos. Amém? Nesses dos últimos dias. Amém? No qual nós já estamos vivendo. Amém? E aí, eu quero pegar somente duas coisas que ele fala aí que seria perigoso e difícil e danoso no versículo 2. Ele diz que os homens, eles seriam egoístas e avarentos. Sabe, queridos, que eu tenho mais coisas para falar desse texto, porque ele diz que nos últimos dias também vão surgir, nesse período que nós estamos, pessoas fazendo sinais e prodígios, amém? Que vai nos confundir, que são sinais e prodígios do Senhor, amém? E aí é uma outra ministração que eu quero trazer, para a gente saber julgar e identificar se esses sinais são do Senhor ou não, amém? Mas ele diz aqui que os homens eles seriam egoístas e avarentos. Então, tempos difíceis virão, no quais os homens são egoístas e avarentos. Ou seja, já vivem desse jeito. Os homens já vivem, são egoístas e já são avarentos. Amém? E isso eles são egoístas, eles são avarentos por conta da influência do Espírito que atua sobre uma geração. E como nós estamos? Nós somos egoístas e somos avarentos? Tem alguma influência do mundo em nós? Amém? E aí nós devemos nos julgar. Amém? E essa palavra egoísta é uma palavra estranha. Por que é uma palavra estranha? Porque o seu original, ela significa filautos. Filautos. É estranho porque é grego, né? Filautos. Mas ela é uma junção da palavra filéu e autos, egoísta. É uma junção de duas palavras, filéu e autos. Filéu é uma palavra que a gente já até conhece mais, que quer dizer amor, ter afeição, é um amor direcionado ao outro. Amém? Isso é a palavra, o significado da palavra filéu. E autos, si mesmo. Ou seja, amor a si mesmo. Amém? Então, nesses últimos dias, o Espírito que atua nessa geração vai influenciar pessoas a amarem a si mesmo. Só que eu não posso me moldar ao padrão desse mundo e amar intensamente a mim mesmo. Amém? Aleluia! Lá,
Jesus, ele fala aos discípulos para amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu preciso amar a mim mesmo. Amém? Mas com esse mesmo amor que eu me amo, eu devo amar ao próximo. Amém? Esse é o amor equilibrado. Eu não posso amar o outro e não me amar, mas eu também não posso me amar, olhar somente para o meu umbigo, olhar somente para mim e não amar ao outro. E ele diz aqui que nesses últimos dias terão tempos difíceis. Por quê? Porque os homens serão egoístas, vão amar a si mesmo. Existe uma influência nesse mundo que leva o homem a amar a si mesmo e olhar somente para si. Mas a Bíblia, ele diz em João, no capítulo 13, que nós vamos ser conhecedores que somos discípulos do Senhor, se nós amarmos aos outros. Amém? Então a Bíblia, ela nos chama a amar aos outros. Devemos nos amar a nós mesmos e amar aos outros, mas a Bíblia nos encoraja a amar aos outros. Amando aos outros, isso significa que eu sou um discípulo, que eu sou reconhecido como um discípulo. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 13, diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor com que eu vos ameis. Amém? O apóstolo João, ele diz: nisto conhecemos o amor de Deus, que Ele entregou a sua vida por nós e devemos entregar a nossa vida pelo irmão. Amém? Então a Bíblia todo tempo nos encoraja a não sermos egoístas, a amar a nós mesmos, mas amar ao irmão. Como Jesus nos amou e como eu me amo, eu devo amar ao meu irmão. E quando eu amo ao meu irmão, eu sou reconhecido como um discípulo. Amém? E essa influência não pode nos influenciar. Amém? Essa influência que já está no mundo, eu não posso me amoldar a ela. Amém? E olha só em que diz Mateus no capítulo 16. Mateus capítulo 16. Nós vamos ver essa influência sobre a vida do apóstolo Pedro. Mateus capítulo 16. Nós vamos ver o apóstolo Pedro, Jesus perguntando aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E aí os discípulos dizem: quem estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos dizem: uns dizem que você é Elias, outro diz que você é Jeremias, outro diz que você é João Batista. E Pedro pergunta, e Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí Pedro diz: você é o Cristo, você é o Filho do Deus vivo, você é o ungido, o Messias, aquele que haveria de vir. E aí o Jesus disse: Pedro, ele diz, né, que você, eu digo que vocês é Pedro, mas ele diz antes: isso não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Espírito. Ou seja, foi influenciado pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo, que ele teve aquela revelação. Amém? Só que em alguns versículos depois, no versículo 21 de Mateus capítulo 16, no versículo 22, ele diz assim, no versículo 21, 16, versículo 21. Você está aqui? Amém. Amém. Nem estou gritando muito hoje. Jeová, vamos lá. Diz assim: desde esse tempo começou a Jesus Cristo a mostrar a seu discípulo que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões,
dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Amém? Então Jesus Cristo começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ele fazer isso. Amém? Ele ser entregue às autoridades, morrer, ressuscitar ao terceiro dia. O que isso seria? Isso é uma demonstração do amor para com o outro. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus estava demonstrando o seu amor filéu, o seu amor ágape para com a humanidade, um amor direcionado para outra pessoa. Era isso que Jesus estava dizendo a Pedro e a seus discípulos. Amém? Que ele ia morrer, ser entregue às mãos das autoridades, o terceiro dia ele seria ressuscitado, ou seja, seria um amor em demonstração. Amém? E aí o apóstolo Pedro, no próximo versículo, no versículo 22, ele diz: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tenha compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum acontecerá. Então Pedro chama ele à parte e diz: tenha compaixão de você. Ei, não tenha amor para com o próximo. Seja egoísta. Tenha amor por si mesmo. E aí o que Jesus disse? Arreda o quê? É a influência do mundo te influenciando agora, Pedro. Porque você não cogita as coisas dos homens, porque o homem é egoísta, ama a si mesmo. E não cogitais as coisas de Deus, porque se eu me entregar, eu estou cogitando as coisas de Deus, eu estou amando o mundo, eu estou demonstrando um amor para com o próximo. Amém? Então Pedro, que recebeu uma influência do Espírito Santo, que diz: você é o Messias, você é o filho de Davi, você é o Cristo. Amém? Logo depois ele teve uma influência do príncipe desse mundo, do Espírito que atua sobre uma geração, que chama ele à parte e diz: ei, tenha compaixão de você. Amém? Ama você mesmo. Olha quanto você está trabalhando, você não tem amor por você não? Você está se esforçando tanto, é o Espírito que atua sobre uma geração. Eu acho que eu preciso descansar, estou me doando muito. Amém? Eu tenho que me amar mais. É o Espírito que atua sobre uma geração, que nos faz ser egoísta, olhar para o nosso próprio umbigo. Amém? Você tem amado ao próximo? Você tem amado ao próximo? Isso eu me julguei, eu estou fazendo a mesma pergunta para você. Você tem participado da assistência social? Tem participado da assistência social? Temos familiares no meio da nossa igreja que estão passando por dificuldade. E nós anunciamos todo domingo a assistência social. Você tem participado da assistência social? Amor ao próximo, amor demonstrado ao próximo. Amém? A Bíblia diz para não amarmos com palavras e língua, mas de fatos e de verdade. Se você possui recurso desse mundo e vê o seu irmão passando por necessidade e fechar o coração, será que o amor permanece nele? É duvidoso. Aquele que possui recursos desse mundo e sabe que o seu irmão está passando necessidade e não ajuda, é duvidoso que o amor esteja nele. E se é duvidoso que o amor esteja em você e que nós somos reconhecidos como discípulos por conta do amor, é duvidoso que você é um discípulo. Amém? Jeová do céu. Amém, queridos? Eu me julguei muito com essa palavra. Olhando só para mim, será que eu não estou sendo egoísta? Amém? Amor ao próprio eu. Como é que está a minha cesta da abundância? Eu tenho dando prioridade para isso? Eu tenho esquecido? Eu tenho dado fora do tempo? Amém? Eu possuo recursos desse mundo que eu posso ajudar o outro. Eu não posso amar só de palavras e de língua, de fato e de verdade. Estou dando uma coisa simples, amém? Mas é um lugar que a gente deve já se julgar. Será que a influência já está aqui? Será que a influência já está atuando aqui? Amém, queridos? Nós não podemos
nos moldar ao padrão desse mundo, olhar para o nosso próprio umbigo. Amém? As campanhas que nós temos feito, você tem se esforçado para participar? Amém? Amém? E é o próximo agora, avarento. Amém? Oi? Tem mantido alguém no rema? É o próximo agora, avarento. É o próximo que a gente vai falar. Vamos lá. Ele diz que o próximo seria avarento. Amém? E essa palavra, estou calminho hoje, ó. Ô Jeová dos crentes. A palavra confrontando a gente, amém? Aleluia, eu não sou muito desse negócio não, meu perfil não é muito de confronto, mas estou aprendendo, amém? Com a palavra eu faço tudo. Vamos lá, então, avarento, a palavra avarento é filarguros, meu irmão, não sei se pronuncia assim, me perdoe, mas é juntão da palavra filéu e arguros, amém? Estou falando do jeito que se escreve. Não sou perito nem no português, quanto mais no grego. Amém? Filéu mais arguros. Filéu é amor. Amém? Ter afeição. Amor demonstrado. E arguros? Prata, dinheiro, bens materiais. Amém? Então está falando amor ao dinheiro. Amém? Se você vê o seu irmão passando dificuldade e você fecha o seu coração, será que o amor está nele? Será que o amor está em você? Amém? Será que o amor está em mim? Amém? Então, amor ao dinheiro. Ele diz, quem ama ao dinheiro, jamais se satisfaz. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, olha só o que ele fala, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Você vai amar e nunca vai se fartar, nunca vai ser o suficiente. Amém? E aí ele diz, se a sua, em Salmos no capítulo 62, 10, se a sua riqueza prospera, não coloca o seu coração. Amados, se eu seguir as suas finanças, eu acho o seu coração? Amém? Se alguém seguir as suas finanças, ele vai achar o seu coração? Porque o seu coração não pode estar no dinheiro. Porque onde está a sua riqueza, está o seu coração. E se você seguir o seu coração, ele vai estar no seu dinheiro. O fim dele, lembra do pote de ouro? Vai estar no dinheiro. Amém, queridos? Aleluia, aleluia, amém. Não podemos amar ao dinheiro. É um amor incontrolável, incessante por bens materiais. Amém? E como eu falei, a gente não tem problema, né, pastor, com a fidelidade dessa igreja. Não temos problema. No tempo de pandemia, a fidelidade de vocês não baixou nos recursos da igreja. Amém? Fizemos muita obra no tempo de pandemia. Amém? É só para a gente ter cuidado, julgar a nós mesmos. A sua fidelidade está, perfeita. Amém? Você é fiel, mas é para a gente cuidar do nosso coração. Amém? Aonde está o nosso coração? Amém? Amar ao dinheiro, isso não pode estar. Amém? É perigoso. Amém? Então é um lugar que nós devemos nos julgar. Quantas campanhas nós estamos fazendo aqui? Amados, qual você tem participado? Não estou falando participar de dar uma coisa mais cara, mas você participar com R$10, porque tem itens de 10, de 7, tem itens pequenos, mas eu vou participar, porque o meu coração não está no meu dinheiro. Irmãos, eu vou dizer para você, para essas obras que a gente levantou oferta, a gente já tinha o recurso. Amém? É uma oportunidade de você semear e enriquecer. É uma oportunidade de você sintonizar onde está o seu coração.
Entendeu? Então essa oportunidade que você tem é para saber onde está o seu coração. Se eu seguir a sua finança, eu vou achar o seu coração? Amém? Não pode. Amém? O nosso coração não pode estar no dinheiro. Amém? Deus é bom? Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos? Vamos lá, Senhor do céu. Romanos no capítulo 1. Romanos no capítulo 1. No versículo 23. Romanos capítulo 1. No versículo 23. Hoje eu trouxe tanta folha. Romanos capítulo 1. No versículo 23. Romanos capítulo 1, versículo 23 diz assim: e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Amém? Sabe, queridos, que nisso a gente não é pego mais? Essa influência não pega mais a gente. Amém? Essa influência de adorar uma estátua de um homem, igual foi lá Daniel obrigado a adorar a estátua de Nabucodonosor de um homem, adorar a imagem de quadrúpedes, répteis, como era no Egito, isso não pega mais a gente não. Essa influência não pega a gente não. Mas sabe, querido, que a gente pode ser pego no altar da idolatria do eu? Amém, queridos? E será que a gente não está vivendo isso? Porque uma consequência da idolatria, ele vai dizer aqui, por causa disso, o Senhor entregou às pessoas, ou os desejos deles, amém? Não é entregou, mas essa palavra original, a melhor tradução não é entregar, é permitir que eles façam o que eles têm desejo, amém? E aí você vai ver que uma das consequências da idolatria é que a mulher e o homem trocaram a sua relação natural de mulher com homem e de homem com mulher. Olha só o que ele diz no versículo 26. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas por outra, contrária à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em uma sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Amém? Então ele diz que quando o homem seria idólatra, adoraria a imagem de homens e a répteis e a quadrúpedes, os homens entrariam nesse erro. Eles seriam entregues às suas paixões infames de homem ter relação com homem e mulher ter relação com mulher, e deixando a sua relação natural, que seria o homem com mulher. Amém? E hoje nós estamos vivendo essa influência. Não será porque nós estamos sendo idólatras? Não de um quadrúpede, não de um réptil, não de um homem, mas estamos levantando o altar do eu. Eu amo a mim mesmo, o meu dinheiro, a minha família, o meu lazer, o meu tudo. Amém? Não que isso seja errado, mas com equilíbrio. Amém? Nós não estamos levantando o altar do eu. Amém? Aleluia. Porque não vamos ser influenciados para adorar uma estátua de um homem ou adorar um animal, uma vaca, um boi. Mas o Espírito que atua nessa geração influencia o homem a levantar um altar de si próprio. Amém? E hoje nós estamos vendo os homens deixando a sua relação natural para uma outra relação que Deus não aprova. Amém? E ele diz que é uma causa da idolatria.
Jeová dos crentes. Ô Jeová. Amém? É meditação, amém? Aleluia. E aí, 1 Timóteo no capítulo 6, no versículo 10, você conhece a parte A do versículo, que ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas depois? E depois disso, tem aí? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Eu falei o que, gente? Me perdoe. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí ele diz que alguns homens... Nessa cobiça, o quê? Deixa eu te falar, Satanás, o príncipe desse mundo, Deus desse século, aquele que influencia uma geração, ele não quer que você seja egoísta e avarento por ser egoísta e avarento. Amém? Porque ele está dizendo, se a gente viver embaixo dessa influência, ele diz que apostatarão da fé. Alguns homens, cobiçando essa riqueza, apostataram da fé. Não é isso que está falando aí? Amém? Viver embaixo dessa influência constantemente, sem você se julgar, é perigoso. Amém? Aleluia. E olha o que ele diz em 1 Timóteo 4:1. Ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensino de demônios. Ou seja, ser influenciado, viver embaixo de uma influência do espírito que atua em uma geração, pode fazer com que a gente se apostate da fé, se desvie da fé. Amém? E ele não está falando a homens, ele está falando a igreja. Então, os crentes, é possível nós vivermos debaixo dessa influência. Amém? Mas o Senhor nos está alertando, nos dando a conhecer hoje com urgência. Vai vir tempos difíceis, nos quais os homens vão ser egoístas e avarentos. É a influência que atua sobre uma geração, e você não pode se moldar a essa influência. Amém? Não podemos ser egoístas nem avarentos. Amém? E aí, 2 Coríntios, no capítulo 13, vírgula. Jeová, não estou dando mais aula. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, ele diz para o homem examinar a si mesmo para ver se ainda está na fé. Amém? Examine a si mesmo para ver se está na fé. E é o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos examinando a nós mesmos. Amém? Olha, eu vou fazer algumas perguntas para você, que eu fiz para mim, e eu queria fazer para você examinar a você mesmo. Tá? Eu vou ler que eu não vou conseguir decorar tudo. O Senhor, Ele já sabe. Ele já sabe aonde está o nosso coração. Ele já sabe aonde está o nosso amor. Amém? Nós que precisamos descobrir, precisamos estar abertos para isso. Amém? Lembra que o Espírito Santo, amém, habita conosco. As nossas armas, elas não são carnais, mas elas são espirituais, elas são poderosas em Deus para anular sofisma, altivez e fortalezas. Amém, queridos? Se tiver alguma influência sobre as nossas vidas, hoje é cancelada. Amém? E aí ele diz assim, eu vou trazendo aqui 6 perguntas que eu fiz para mim e eu me julguei. O que faço para servir
a outros? O que eu tenho feito para servir a outros? Amém? E aí a gente vai começar a localizar o nosso coração. Quando eu oro, o faço apenas por mim mesmo ou pelas necessidades e pelos sonhos dos outros? Eu estou orando só por mim ou estou lembrando do irmão? Amém? Amor a mim mesmo ou amor ao outro? Amém? Que sacrifício eu faço para servir ao Senhor? Amém? Você vai trabalhar de segunda a sexta como todo homem natural, como todo comedor de arroz e feijão. Amém? Você vai trabalhar todos os dias da semana. Mas e seu sábado e o seu domingo? É o dia que você tem para o descanso. Amém? Nada de errado, nada de ilícito. Mas você tem servido ao Senhor? Ou quando a pessoa te chama para você servir em algum departamento, uma oportunidade surge, você fala, não, eu estou trabalhando muito, eu estou precisando de descanso. Amém? Está sendo egoísta? Está amando a si próprio? Ou tem amado ao Senhor? Amém? É julgamento, para a gente se julgar, eu tenho pensado nisso aqui. Amém? Aleluia, o meu trabalho é estar aqui de segunda a sexta, mas o meu voluntário, a gente é bem dividido aqui, segunda a sexta, eu estou aqui, é meu trabalho voluntário, eu estou trabalhando na igreja, é meu trabalho como o seu, meu trabalho remunerado, amém? Como se estivesse dando aula em outro lugar, amém? Mas o meu domingo, o meu sábado é voluntário, eu estou no projeto Caleb, eu estou no domingo de manhã, estou no domingo à tarde, e quando não muito a gente está no terceiro, né, pastor? É o meu voluntário, a gente está doando ao Senhor, amém? Isso é para a gente se perguntar, para sintonizar o nosso coração, que sacrifício faço para servir ao Senhor, amém? De que maneira tem contribuído financeiramente para a obra do reino, amém? Aí que eu falei, se você seguir as suas finanças, você vai achar o seu coração, não pode estar lá, amém? Você tem dizimado somente uma parte que tem vindo à sua mão e tem retido outra para os seus fazeres? Amém? Tem participado das ofertas de missões? Tem participado? Amado, a gente não precisa, é só para julgar o nosso coração. Amém? Está tudo bem para a gente, mas é para você se julgar. Opa, eu tenho percebido isso aqui. Eu tenho percebido esse rastro aqui. Opa, vou me atentar nisso aqui. Amém? E aí ele diz, o que faço com o meu tempo? O que meus hábitos financeiros revelam a meu respeito? Amém? Então são perguntas que nós devemos fazer para ver onde está o nosso coração. Amém? Mas eu quero te dar uma boa notícia, independente da situação que o mundo possa viver. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, graças porém a Deus, que em Cristo sempre, ou todo o tempo, independente de qual, nos conduz em triunfo. Então, independente, graças a Deus, porque em Cristo sempre, em qualquer tempo, eu sou conduzido em triunfo. E essa palavra triunfo, ela reflete um general de guerra, quando vem depois de uma batalha vitorioso, e ele vem com a sua carruagem, com a sua coroa de louro, desfilando naquela vitória, e com os despojos de todo o seu adversário, com o seu inimigo atrás, preso com as mãos atadas, nu, despojado. Amém? Então, independente de qual tempo que a gente viva, em Deus, Ele sempre vai nos conduzir em triunfo. Nós vamos sempre vencer. Amém? Independente da influência que está nesse mundo, nós vamos vencer em Cristo Jesus. Amém? Amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.